Hoje, dia 27 de setembro, iniciamos as nossas séries de encontros. O nosso tema é Ações Educativas de Leitura Compartilhada na Primeira Infância e na Educação Infantil. Faz parte da Semana Universitária de 2021 da UNB. A nossa proposta ela é organizada a partir de encontros síncronos, ou seja, ao vivo, e encontros assíncronos, gravados e disponibilizados para vocês por e-mail. Nosso principal canal de comunicação vai ser através desse e-mail. Nós somos estudantes do curso de mestrado profissional em educação aqui da UNB e somos orientadas pelo professor Francisco Herrera. O tema dos nossos encontros está relacionado justamente ao tema das nossas pesquisas. Eu sou a Tereza Cristina. Eu sou a Vanessa Carla. Eu sou a Priscila Nascimento. E eu, Ione Marques. Aproveito para divulgar o nosso Instagram do grupo de pesquisa que se chama Infantia. Eu vou apresentar para vocês agora o nosso cronograma de atividades. No dia 27/9, que é hoje, o encontro é assíncrono. Então, vocês estão vendo um vídeo nosso. Hoje nós traremos um momento de leitura compartilhada e vamos trazer algumas contribuições a partir dessa leitura compartilhada, desse vídeo da professora com sua turma. No dia 29/9, quarta-feira, enviaremos por e-mail, às 19 horas, uma atividade a ser realizada por vocês, que será um arquivo coletivo. Mas não se preocupem, porque junto da atividade vai ter uma explicação. Caso haja dúvidas mesmo com essa explicação, vocês podem nos encaminhar um e-mail perguntando. Como eu disse, o e-mail é o nosso principal canal de comunicação. E no dia 30/9, quinta-feira, teremos o nosso encontro síncrono, ao vivo, às 19 horas, até às 21 horas. Nele, nós vamos ter conteúdo relacionado à leitura compartilhada, vídeos, momento de dinâmica com vocês e um espaço para perguntas sobre o tema. Então, é importante a presença. Tentem estar conosco nesse dia. Meu nome é Francisco José Gifo Herrera. Eu sou professor da Faculdade de Educação e, junto com a professora Gabriela Mieto, que é professora do Instituto de Psicologia, fazemos a coordenação do grupo de pesquisa infante. O nosso grupo, para a Semana Universitária, desenvolveu algumas ações que estamos compartilhando com vocês. A primeira é ações educativas de leitura compartilhada na primeira infância e na educação infantil. E o nosso trabalho está focado basicamente em desenvolver uma série de processos, tanto de formação docente, quanto de processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, que nos permitam ampliar o trabalho que se faz na educação infantil, não apenas desde uma perspectiva do cuidado, que é um elemento fundamental da educação infantil, mas também do ensino, do educar, do aprender. Então, hoje, eu vou trazer alguns conceitos que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso grupo de pesquisa e que tem a ver com as principais noções que fundamentam o nosso trabalho. Para nós, a relação entre o adulto, a criança e o objeto é fundamental. Então, vocês estão vendo nesses slides que nós enfatizamos na ideia de como o adulto passa para a criança uma série de elementos semióticos que são colocados no objeto e que permitem que a criança consiga se organizar e se apropriar desses objetos, dessa convencionalidade e desses usos. Então, os sistemas semióticos, eles criam esferas que permitem, digamos, esmigalhar, esmiuçar, definir os detalhes específicos das ações, das intenções que nós temos com os objetos. O livro é um desses elementos. O livro tem essa característica que ele é um objeto material que a criança aprende a manusear, mas ao mesmo tempo o livro tem essa outra dimensão que é uma
nós brincamos no nosso grupo, né? Os livros são quase que um armário que leva para Nárnia, né? Para esses outros mundos possíveis. Então, o livro, além de uma convencionalidade dentro dessas características materiais, ele é um objeto que contém outras possibilidades, que é um pouco que estamos também querendo enfatizar. E para nossa, para fundamentar um pouco mais a nossa ideia, enfatizamos que a vida humana, e vocês veem nessas imagens aí, a vida do bebê e a vida das crianças está cercada o tempo todo de objetos. Os objetos não naturais, né? Nós somos uma espécie que constrói os objetos para passar para os outros. E constrói os objetos historicamente, culturalmente, para facilitar a nossa relação com o mundo. E quando as crianças chegam a esse mundo compartilhado com os adultos, eles precisam se apropriar desses objetos. Por isso que para nós o estudo dos objetos e o estudo da materialidade não é apenas, digamos, de as bugigangas que acompanham a vida cotidiana da criança. Não. Os objetos são esses elementos centrais que têm um papel fundamental no processo de aprendizagem do mundo. Então, desde o chocalho, passando pela forma como a criança pega o chocalho, o tipo de interação que o adulto traz com o chocalho. Então, às vezes, o adulto apresenta e faz um som com um ritmo específico, e esse ritmo específico já suscita uma série de perspectivas na própria criança, de como interagir, de como pensar essa realidade, como pensar esse objeto e como usar esse objeto dentro de um contexto. E isso permite e abre a porta para os usos convencionais, os usos não convencionais, os usos simbólicos, enfim. E em algum momento teremos essa possibilidade de ampliar, especialmente na quinta-feira. Então, diferente do que se fazia no passado, as nossas pesquisas envolvem o adulto, porque nós não acreditamos que a criança sozinha consiga, digamos, pensar tão ampliamente o uso dos objetos quanto com a presença do adulto. Os signos não são uma construção individual e privada. Os signos são um processo que se constrói socialmente e onde dependemos dos outros para isso. Como a colher, então, aqui temos um exemplo maravilhoso, né? Vocês veem que é uma professora que está trabalhando com as crianças no momento da alimentação. Essa criança está aprendendo a usar a colher, porque os objetos não são objetos transparentes, eles não nos dizem o que são. Os objetos são sociais e são físicos. E não dá para falar que são duas realidades dos objetos. Eles têm essa dualidade. E o objeto eu preciso reconhecer a função e as suas características. E as suas características e as suas funções também me definem e me criam uma restrição para eu aprender alguma coisa. Então, quando a criança está aprendendo a usar a colher, vocês veem, especialmente nessa imagem aqui, a professora tem uma colher e a criança tem outra. Porque para nós é importante entender que a criança deve se aproximar dessa materialidade com a liberdade. Não basta simplesmente dar o alimento. A importância de pegar a colher, de usar o prato, de usar o copo, de mastigar, de experimentar, de conhecer o alimento, enfim, esses são elementos que fazem parte das nossas pesquisas. E assim como a gente identificou isso no caso dos objetos como os que estão envolvidos, os utensílios que estão envolvidos na alimentação, a gente também vê isso presente na leitura. Então, vocês veem umas imagens aí de crianças pequenas com leitura compartilhada. Você, mas para que eu vou trabalhar uma leitura com um bebê?
são os momentos que se tornam precursores da leitura e que vão facilitar o engajamento nos momentos de leitura por parte da criança. Então, provavelmente, o que você faz agora com o bebê vai ser quase que o alicerce que vai permitir o desenvolvimento de outro tipo de práticas, de processos de autorregulação, de compreensão, etc., que envolvem a leitura. Então, a construção do uso canônico dos objetos não são apenas situações pré-didáticas, elas são situações de envolvimento que prefiguram, de alguma maneira, a aproximação das crianças para o contexto escolar, para o contexto familiar, etc., etc. Então, queríamos enfatizar isso aqui e trabalhar essa ideia dos objetos e da ação, do ato motor, da ação coordenada, dos usos convencionais, porque acreditamos que a partir da leitura compartilhada, desde os primeiros momentos até o final do período da educação infantil, do terceiro período, as crianças conseguem se apropriar de elementos que ampliam, fortalecem e tornam mais robusta a sua possibilidade de aprendizagem no ensino fundamental, quando eles começam já formalmente a se apropriar da escrita e da leitura. Então, vocês vão encontrar 4 pessoas maravilhosas aqui que vão explicar para vocês esses conceitos. Elas já fizeram uma pequena apresentação, mas vocês vão assistir um vídeo e vão ver a discussão que elas fazem e a construção que elas já fizeram, especialmente dirigida para as professoras que trabalham na área de educação infantil. Então, espero que possam curtir o vídeo, que possam aprender. Vamos manter os nossos canais de comunicação abertos e esperamos vocês fiquem à vontade. Um abraço. Vamos agora colocar o vídeo e a partir desse vídeo nós vamos conversar um pouquinho. E o nome do nosso livrinho hoje se chama Chapéu. Chapéu. E quem escreveu foi Paul Hopp. Vamos viajar. Um dia, Hugo achou um chapéu. Olha só. Que cor que é o nosso chapéu? Laranja. Se vocês achassem um chapéu, o que vocês fariam? Não pegar. Não pegar. Vai pegar? Não pegar. Não? Eu ia pegar pra dar pro touro. Eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Ai, mas eu tava só 100 minutos, cara. Beleza? Vamos ver o que ele fez? Eu acho que esse chapéu aqui não tinha não, porque ele pegou. Vamos ver. Mamãe, eu posso ficar com ele? Esse chapéu é tão legal. E a mãe dele falou dele. Vamos descobrir. E aí, o que você acha? Sim. Fechou? Eu acho que não. A mãe de vocês deixaria? Não. A minha nunca pensaria. Se eu pensasse uma mãozinha, já era. Eu já uma peia de cima. Então, vamos ver se a mãe dele deixou? Sim, sim. Olha o que ele falou. Um chapéu protege do sol. Um chapéu protege da chuva. Olha só. Ele está usando o chapéu para proteger do Sol da chuva. Mas a perna não acontece. Só a cabeça. só a cabeça. Arruma a máscara. Um
chapéu é ótimo para caçar ratos, Para fazer mágica. e também para fazer mágica. E aí, será que o chapéu é útil? Parece bastante útil, não é? Olha lá, o tanto de coisa que ele está descobrindo que pode fazer com o chapéu. Esse chapéu é mágico. Um chapéu pode ser um barco navegando, E pode ser e pode ser um trenó deslizando pela neve. do Papai Noel. Meu Deus, igual o trenó do Papai Noel, olha lá. Quantas funções ele está encontrando para esse Depois chapéu, hein? vai lá e voar. Voar? Será que ele vai também achar essa função? Um chapéu pode salvar a vida de Hugo! Olha só! Mas só pra mim foi duro assim. Boa observação. Depois eu vou te dar um frente do chapéu. Não é tão duro, mas olha só o que ele fez. O jacaré foi engasgado. Eu também gosto várias vezes. Com o chapéu? Não, mas foi com uma assim, o médico estava tomando banho e ela estava bebendo água. Então, e aí eu ficava banho eu ficava, não, sempre que eu bebendo água. Eu fiz café, também. Engasgou muito, né? Sim, também é bom. É. Ó, um chapéu pode transformar o Hugo em um artista. O que ele está fazendo aqui? Copião das Os artistas, ele está fazendo uma dança. eu também tenho um Ele vai fazer essa dança do chapéu, ó. É uma dança estilo cowboy. Só faltou a roupa dele. Faltou uma bota. Um chapéu pode transformar o Hugo em um super astro. Olha lá. Gente! Uau! Será que o chapéu pode deixar a gente famosa? Sim. Mas, Hugo, a mamãe falou, e se alguém precisar desse chapéu? Então ele ainda não pegou o chapéu, né? Ele estava fazendo o quê? Com a cabeça? Colocando o chapéu na cabeça? Estava colocando o chapéu na cabeça. E tinha uma coisa que ele estava fazendo pensando no chapéu. E é a palavrinha imagem. Ai, se fosse Ele estava imaginando o que ele podia fazer com o chapéu. E se fosse você, Maria Anitta, o que você faria com um chapéu? ia da professora ou deixar lá. E se você pudesse imaginar uma coisa bem legal com o chapéu? Eu podia deixar minha boneca lá e pintar um carrinho. Você ia pedir que o chapéu era um carrinho? Sim. Muito bem. Você, Ana Helena, se você pudesse imaginar uma coisa bem legal com um chapéu, o que você imaginaria? Eu ia tapar uma pessoa ou fazer picota ou fazer uma boneca que vem e deixa pegar o papel. Uma boneca laranja. Uma boneca laranja com o chapéu? Sim. E você, Maria Eduarda, se pudesse imaginar uma coisa bem legal para fazer com o chapéu, o que você faria? Eu deixaria lá para o dono pegar depois. Entendi? Mas se você pudesse fazer uma coisa bem legal com um chapéu, o que você faria? Eu daria
você, né, criança? Se pudesse imaginar uma coisa bem legal para fazer com o chapéu, o que você faria? Eu ia esquiar na neve igual a Papai Noel. Esquiar na neve? Tipo assim, igual uma ladeira. Mas aqui nem tem neve. Ah, mas ela está imaginando. A gente pode imaginar estar em qualquer lugar. Todo mundo Natal, aí pode estragar. No Natal? No Natal. É. Mas a Mari está imaginando. Então, como a gente imagina, a gente pode ir na lua, a gente pode imaginar na neve. Aqui, todo mundo Natal, É. E eu, se eu tivesse um chapéu desse, eu ia querer estar numa piscina bem fresquinha e eu ia usar ele como uma boia. Eu ia ficar só com os pezinhos dentro da piscina e ia usar ele de boia. Ia ser bem refrescante nesse calor. Tava muito calor. Então vamos ver, ó. Aí a mãe falou, né? Mas Hugo, e se alguém precisar desse chapéu? Aí ele. Uma dançarina do palco. Pode ser que o chapéu fosse de uma dançarina, olha ela. Ela ia poder dançar sem chapéu? Não. Então o chapéu poderia ser de uma bailarina. E se um caçador da África precisar de um chapéu? Olha lá, ele não tinha um chapéu. Aí o que aconteceu com o jacaré? Ele comeu ele. O jacaré comeu ele. Porque ele não tinha um chapéu para se proteger. Ainda bem que não mordeu. Não mordeu? Não mordeu. Só engoliu? Sim. Entendi. Porque tá pra a cara dele. Olha, já pensou? O menino na neve. Ele pode precisar do chapéu. A Mari lá querendo esquiar no chapéu, mas perdeu seu chapéu. E olha, um náufrago numa ilha. Olha lá, o homem está precisando do chapéu para poder andar no mar. Um mágico sem seu truque. Como mágico vai trazer a mágica sem o chapéu? E se o chapéu for do rato, para matar o rato, a vovó está apavorada. Ela não tem nenhum chapéu. Será que é da vovó aquele chapéu? Olha, uma moça encharcada, sem o seu chapéu para protegê-la. Ou um salva-vidas no sol, torrado, queimado. Todo queimado por causa do sol, porque ele está sem o quê? Não tem o chapéu. Será que foi ele que perdeu o chapéu? Então, olha só. Hugo pensou em cada um deles. Nossa! E se o chapéu for algum deles, eles vão estar precisando muito, não é mesmo? Olha a carinha deles. O chapéu é muito importante para alguém. Então, ele deve pegar o chapéu? Não. Então, ó, olha o que ele fez. Ele deixou o chapéu lá. Falou que eu não pegar. Ele deixou o chapéu lá. Porque o chapéu pode fazer muita falta para alguém, né? Já que ele é tão valioso. Então, vocês acertaram quando começou a historinha e falou que não podia pegar o chapéu, não é mesmo? Sim. Porque, afinal, se alguém perdeu, alguém era o dono, não é? E pode fazer muita falta para alguém. Ia chorar e fazer. E o quê? Ia chorar e derreter. Ia chorar até derreter. Olha a menina derretida. Igual a menina derretida. Aqui, ó. Tanto ela tá. Gostaram da história? Sim. Que bom. Bom, diante disso, né, para contextualizar, essa leitura foi feita em uma turma de segundo período, com crianças de 5 anos. Como estamos em tempo de pandemia, né, então a turma está sendo dividida, é uma turma da Secretaria de Educação, da rede pública, então ali nós tínhamos a metade de uma turma. E também, como essa divisão, a turma estava só com meninas.
né? Então, nós tínhamos uma visão mais de meninas a respeito da história. E aí, a partir desse vídeo de leitura com uma turminha, a gente vai fazer algumas análises do que a professora fez e do que também a professora poderia ter feito, né? Então, uma leitura compartilhada, apesar desse nome parecer um pouco meio científico, meio esboçado, assim, bonito, né? Mas não é nada tão diferente do que a gente já tem o costume de ver nas escolas. Então, esse termo de compartilhado é isso mesmo, né? De todos estarem compartilhando aquele momento ao redor do livro. Então, a leitura compartilhada, ela se caracteriza a partir disso, né? Dos leitores em volta do livro. Então, ali nós temos a professora, temos o livro e também temos as crianças como participantes da leitura. Então, a leitura compartilhada, a gente tenta sair um pouco dessa perspectiva de apenas o leitor ler a história e as crianças agirem apenas como ouvinte, né? Mas a gente compartilhar de fato a história. Então, as crianças, vocês veem que elas têm fala durante a história, né? Então, não é aquela história que a gente pede para as crianças ficarem em silêncio enquanto a ouvem. Então, essa é uma das características de ser uma leitura compartilhada, que a história é contada pela professora, mas também é contada pelas crianças. Então, a gente tem essa partilha dentro da história. Então, essa é uma característica que a gente considera ser muito importante para o desenvolvimento da criança, porque ela também faz parte da construção da história ali naquele momento. Então, um dos pontos que a gente vai trazer aqui para a discussão é o engajamento. Então, já trazendo um pouco disso que eu estou pontuando aqui, eu vejo que a gente pode perceber que o fato das crianças poderem participar da história, o engajamento delas é muito maior, né? Então, a criança não está ali apenas como ouvinte, ela está ali como ativa do processo de leitura. Então, elas participam, elas questionam, elas comentam. Então, essa possibilidade de dar voz à criança no momento da leitura é muito positiva para o desenvolvimento dela. Então, essa característica rompe com aquele paradigma de que a pessoa está lendo e quem está ouvindo deve ficar em silêncio. Então, é exatamente isso que nós queremos cortar, né? As crianças estão ali para construir essa história junto da professora ou de quem está lendo, né? Então, o engajamento das crianças são muito maior quando a gente permite esse momento de fala delas. Então, aí a gente pensa, né? Mas a leitura pode ficar bagunçada. Ali a gente só tinha 4 crianças, mas quando a gente tem a possibilidade de fazer com mais crianças, a gente também consegue organizar as falas. Então, o fato delas poderem falar não deixa a leitura bagunçada. Então, ali mesmo a gente começa a se organizar. E é um momento para ensinar a elas mesmo, né? Então, vamos esperar a colega falar, vamos esperar o momento de fala da colega. Então, ali mesmo a gente se organiza, elas começam a perceber a dinâmica da história, todo mundo vai ter sua vez de fala, todo mundo pode falar. Então, deixar que as crianças, né, não permitir esse momento de fala para que a leitura fique organizada, isso é assim, um mito, né? Porque a gente percebe que todas ali participaram, as 4 falam, cada um no seu momento, cada um a partir das suas experiências, a partir das suas expectativas ali com o livro, e juntas ali a gente vai construindo a história, né? Eu já me coloquei a gente porque é eu com minha turminha, né? Então, eu acho que essa fala das crianças elevam muito o engajamento delas com a história. Então, a gente quase não vê criança dispersa, a gente não vê crianças falando de outros assuntos, assim, geralmente está sempre relacionado com a história. Então, um dos pontos positivos da leitura compartilhada é esse engajamento das crianças na leitura. Esse é um dos pontos. Agora a colega vai trazer mais um ponto. Vou passar para a Vanessa,
que vai trazer mais um ponto. Vou falar Vanessa, com vocês antes da Tereza. Vanessa. Tá certo. Fiquei com vontade de falar. O engajamento é mesmo muito importante, né? Como a Pri falou, sem ele não tem a participação. E no vídeo a professora realizou a leitura em voz alta, e enquanto realizava essa leitura em voz alta, foi fazendo perguntas ao longo da leitura, algumas perguntas, o que contribuiu muito para o engajamento das crianças. E como a Priscila falou, à medida que isso se torna um hábito na rotina, que você coloque isso no planejamento mais de uma vez, que você vá realizando esse tipo de atividade com as crianças, elas se acostumam, elas aprendem que elas vão ter o espaço de fala delas, porque assim, toda criança tem voz, toda criança tem o seu pensamento, a gente só precisa escutar, a gente precisa respeitar e ter esse espaço para que elas possam se expor. E como elas vão saber que elas têm esse espaço garantido, não fica naquela afobação para fala, né? Elas conseguem, elas aprendem a controlar o desejo de querer participar, para escutar o amigo e depois, no seu momento, poder contribuir também. E dependendo da intenção pedagógica, quero trazer para vocês que pode ser a leitura, pode ser feita voz pela professora, pode ser uma leitura compartilhada, que foi o caso do nosso vídeo, pode ser uma leitura individual, feita pela criança, esses momentos de leitura que eu trago para vocês, né, dependendo da intenção da professora. Pode ser uma leitura de imagens, por exemplo, pode ser uma leitura em dupla entre as crianças, em que uma criança constrói uma história com a outra a partir do livro em comum. Enfim, depende do planejamento geral, do perfil da turma. E nós vamos trazer o foco na leitura compartilhada, que foi o que a Priscila comentou com vocês agora. Os tipos de gênero textual também são muito importantes na escolha do livro. Essa professora do vídeo, que é a Priscila, ela teve uma escolha, né, ela teve uma preocupação com a escolha desse livro. E aí eu trago novamente a intencionalidade pedagógica nisso. Lógico, olha, nesse vídeo o livro não é rimado, mas as rimas, por exemplo, como são repetições de sons vocais ou consonantais, ou os dois, são excelentes para as crianças iniciarem a percepção de algumas habilidades linguísticas iniciais. Então, tudo isso deve ser levado em conta dependendo do qual é a intenção. A literação também, ela contribui sobre as percepções das conexões palavra-som. No caso, a professora não utilizou um livro rimado e também não foi um livro com aliteração, mas ela teve a proposta pedagógica dela na escolha nesse livro. E o que eu queria comentar com vocês mais era isso. Agora sim, Vanessa, eu te libero a fala. Obrigada, Tereza. E complementando o que as meninas estão falando, é muito importante, não só na educação infantil, como na primeira infância como um todo, né? Desde a barriga, essa experiência de leitura compartilhada com os bebês. Eu vou trazer para vocês, assim, tanto eu como a Priscila, eu acho que a Tereza, já por sermos educadoras, a Ione, a gente já teve esse hábito de ler, né, para nossos bebês desde a barriga ali, e as crianças já nascem envolvidas no meio de um livro. Não é toda criança que tem esse prazer da leitura já desde o bebezinho lá, desde a barriga, da concepção, e vai até aos 6 anos, que é a primeira infância. Mas é muito importante o adulto em si, não só o professor, mas também qualquer adulto que esteja com a criança, compartilhar, realizar essa leitura compartilhada com a criança e pensar um pouquinho no tipo de livro que vai oferecer para essa criança. As crianças menorzinhas mesmo, já é de hábito, né, alguns pais comprarem aqueles livros de banho, livro de tecido, é muito interessante, porque o bebê pode manusear os pequenininhos sem o medo de rasgar, pode levar na boca, que a criança tem esse hábito, e já vai se habituando também com as imagens, com as letras que ali tem, e com as cores. Então, tudo isso vai estimulando o desenvolvimento da criança. E com as crianças maiorzinhas, já a partir de 2, 3, 4, 5 anos,
até os 6, é mais interessante a gente trazer um tipo de livro que varie também o tipo de letra, né? As letras de caixa alta, as letras de imprensa, as letras maiúsculas e minúsculas, porque a criança já vai se familiarizando. Assim como é interessante, às vezes, oferecer um livro para a criança que tenha só imagens, para a criança despertar aquela imaginação. A leitura compartilhada não significa que a criança vai ter que só escutar o adulto o que está ali. A criança também pode participar e deve, precisa estimular a sua imaginação e participar dessa história, seja em casa, seja com a vovó, seja com o tio, ou até mesmo na sala de aula, né? É muito interessante a gente despertar essa oralidade da criança e oferecer essa oportunidade da criança participar. A leitura compartilhada vem nesse sentido da gente pensar um tipo de livro que faça isso. E nós temos no mercado inúmeros, né, atrativos de livro para criança. Livros que mexem os olhinhos, temos livros que têm texturas para criança. Para os menorzinhos, a gente aconselha mais aqueles livros com a gramatura um pouquinho mais pesada, mais grossa, que a criança possa manusear, folhear o livro sem rasgar. Agora, já para os maiores, já é melhor aquele, talvez, o livro mais fininho, que daí já tenha mais folhas, que vai chamando a atenção e a participação da criança. Então, o tipo de livro é muito interessante ter esse cuidado na hora de preparar a leitura compartilhada, para pensar não só no que vai oferecer para a criança, mas também, assim, não ter aquele medo, né? Ah, criança, será que pode mexer no livro e se levar na boca? Então, pensar nesse sentido que realmente é muito interessante a criança ter essa oportunidade de conviver com o livro já desde lá dos primeiros meses de vida. E agora a Priscila vai falar mais um pouquinho com vocês. Isso. E já fazendo uma ligação com essas questões que as meninas estão trazendo sobre as escolhas do livro, a gente vem para um ponto bem importante que é o planejamento, né? Então, o livro, ele nos possibilita, né, trabalhar diversas coisas dentro de sala de aula ou em nosso contexto familiar com as crianças. Então, o livro, ele é um objeto, assim, um chapéu mágico, né, que nos permite fazer muitas atividades com as crianças. Então, o planejamento, ele é muito importante, né, porque a gente pensar essas possibilidades que o livro nos traz. Então, por exemplo, o livro que a professora usa, né, que é o chapéu. Bom, o que que a gente pode explorar a partir disso com as crianças? Será que a gente pode, não sei, pensando aqui, talvez, vamos confeccionar um chapéu e a partir desse chapéu que a gente vai confeccionar, vamos imaginar outras possibilidades com ele? Então, vamos trabalhar questões da imaginação, vamos trabalhar questões do letramento, vamos trabalhar a palavra chapéu. Então, a partir desse momento de leitura compartilhada, né, ele possibilita várias outras atividades a partir do livro. Então, esse planejamento, tanto pedagógico, né, quanto familiar, né, eu não sei se quem aqui está nos assistindo tem alguém externo da UNB, né, externo da universidade, mas o livro tem essas grandes possibilidades, né? Então, um planejamento em torno dele é muito importante para o engajamento e para as potencialidades que ele pode dar, né? Então, esse é um dos pontos também importantes da leitura compartilhada. E voltando quanto a essa questão do livro, é muito interessante a perspectiva da materialidade mesmo, da criança poder manusear o livro. Quando a gente oportuniza essa condição da criança pegar o livro ali, agarrar, a gente viu que lá na roda de leitura compartilhada
tinha uma menininha que o tempo todo ela queria praticamente quase que pegar aquele livro e saborear o livro ali. Ela estava tão instigada pela leitura que ela queria se apropriar. Então, é muito interessante que o educador infantil, ao final da leitura compartilhada, quando está, né, numa roda, proporcione isso para as crianças também, né? Passe o livro para a criança folhear, recontar a história, ele ter aquele tempo. Através da perspectiva da pragmática do objeto, a gente percebe que, assim, a materialidade do livro, ela é muito importante para o desenvolvimento infantil. A oportunidade da criança manusear, ela não vai estar só experimentando o livro através do tato, ela vai estar desenvolvendo a imaginação, a oralidade que ela vai estar comentando, e esse manuseio do livro é interessante também, que tem livros que já para crianças que trazem sons musicais, tem aqueles livros pop-up ou 3D, né, os tridimensionais, que quando abre parece um mundo mágico para a criança, leva a criança para uma outra atmosfera, assim, ela fica deslumbrada. Então, a possibilidade da criança usar o livro é isso. A gente, às vezes, percebe na escola uma preocupação do educador infantil ter muito cuidado com o livro, pelo livro ser emprestado, pelo livro ser da escola, não poder rasgar, e acaba não deixando a criança manusear o livro, e acaba limitando isso, e a gente traz como proposta justamente o contrário, né? Que o livro é para a criança apreciar mesmo, para a criança manusear e ter esse cuidado. Lógico, se você der um livro de uma folha bem fininha para uma criança de 1 ano, é bem provável que ela, ao folhear o livro, mesmo sem querer, ela vai rasgar. Então, por isso que até eu comentei antes, assim, a escolha do tipo de livro para cada idade é muito interessante nesse sentido, para a criança não só rasgar o material, mas é interessante também que, ao manusear o livro na sala, o professor também possa pensar em algumas alternativas, né, de atrair a atenção. Por exemplo, a Priscila poderia, no caso ali, antes da atividade, trazer uma mala, uma caixa surpresa toda fechada ali, com um chapéu lá dentro, e trazer o chapéu e perguntar para as crianças o que seria aquele chapéu, instigar a leitura, e depois uma leitura do próprio objeto ali, e depois a própria leitura. Ou então fazer o contrário, né? Ler o livro e trazer o objeto depois. Por que a interação do livro com o objeto? É muito legal isso, para a criança ir se apropriando das características, dos usos convencionais daquele objeto. E esse livro nos trouxe muito isso, né? Para que servia o livro? As crianças pensavam várias coisas, e assim, e até interessante que a própria Priscila falou que queria transformar o livro numa boia, né? Ali pensando. Não que é uma coisa imaginativa, mas amplia a capacidade da criança de pensar e sai daquela mesmice da criança só ouvir uma história. Porque a criança, quando ela participa dessa forma, ela com certeza ela vai estar desenvolvendo as funções executivas dela, ela vai estar desenvolvendo competências assim que despertem ela para o mundo da oralidade, e já provavelmente assim já traz um pouquinho aguçando o prazer de aprender a ler, o prazer de escutar uma história, o interesse, né, de saber o que está escrito ali no livro. Isso é muito importante também. Tereza? Vanessa, rapidinho. Só um comentário, né? E assim, a partir de toda essa discussão e a partir desse vídeo, a gente começar a refletir, um ponto até que você colocou, a gente parar de querer, assim, colocar o livro quase numa caixa de vidro, né? Como se fosse um objeto assim, de ouro. Então, a gente quer, assim, às vezes a professora quer fazer uma leitura no qual as crianças não podem, né, não podem falar, não podem tocar no livro, não pode. Então, é ali, você vai ali, lê, fechou o livro e levou embora. Então, a gente quer, assim, realmente romper com isso. O livro é para as crianças, a leitura é para as crianças participarem, o livro é para as crianças
também tocarem, também apreciarem, até nós mesmos adultos, né? Às vezes, quando a gente vai ver um livro, alguém apresenta um livro, a primeira coisa que a gente quer fazer é pegar e dar uma folhadinha, né? Imagine as crianças, que são tão cheias, assim, de vontade de explorar as coisas, então elas têm essa necessidade de pegar no objeto mesmo, assim, de passar. E aí entra um pouco dessas questões que a gente trabalha de usos, né? Então, a importância do uso do objeto, não é apenas a observação do outro usando, mas a importância da criança fazer o uso do objeto. Então, a criança às vezes até sabe que as folhas ali são para passar, que o livro segura assim, mas para ela saber fazer isso, né, ela tem que fazer os seus próprios usos. Então, a gente vê aí na internet vídeos, né, da criança passando o livro como se fosse um touch. Claro que crianças menores, né? Mas por falta do uso, né? Do uso do Então, livro. a gente usa tanta tecnologia, tem tanto acesso à tecnologia, que quando vai usar algo mesmo, o objeto de fato não sabe nem como manusear. Então, Tereza? Ah, tá. Só complementando o que você falou, lembrando aqui, antes da Tereza falar, eu vou só complementar. Eu lembrei de um caso que, assim, quase 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, eu comecei, né, querer mostrar os livros. Peguei uma caixa de livro e levei para uma turma de educação infantil e estou lá. Aí, de repente, chega a coordenadora com a mão na cabeça, assim, você é louca! Não pode de jeito nenhum dar livro para as crianças, elas vão rasgar esses livros todos. Então, assim, quem nunca passou por isso, né? E quem não teve a preocupação também, às vezes, de não deixar a criança, não, me dá esse livro aqui, toma o livro da criança e não deixa manusear. Mas a perspectiva que a gente traz é justamente o contrário, né? Assim, que realmente que a gente reveja os nossos posicionamentos enquanto educadores mesmo, né? Pensar assim que realmente não é só também trazer, igual você falou, o livro em forma de vídeo ou o livro em forma de um PDF para a criança, mas oportunizar o momento da criança realmente ter o prazer de manusear esse livro e aprender a usar esse livro, né? E só se aprende lendo, né? E só se desperta o gosto da leitura também com a criança manuseando isso. A gente vai ver muito isso nas escolas, igual você falou, de professores que guardam o livro, parece que numa caixinha de tesouro, né? Num baúzinho de vidro lá que não pode guardar. Mas é muito importante isso mesmo que você falou. Obrigada. Tereza. Perfeito. E complementando a função social da leitura, né, e da escrita, assim, tudo que vocês falaram realmente é importante. Eu só complementaria com isso, que é a partir desses momentos de interesse, de prazer, de participação da criança, que ela vai descobrindo aquela função social do porquê que eu quero, né, aprender a ler e a escrever, por que que eu preciso disso. E a Vanessa, eu adoro as atividades engate surpresa. Adoro. A reação das crianças é sempre positiva. Esse mistério, esse mágico, né? Essa parte teatral. Além disso, ao assistir o vídeo com vocês, também achei possível ver, assim, observar que a organização do espaço que a professora fez. Utilizou o espaço que ela utilizou para esse momento de leitura compartilhada, esse momento de leitura conjunta. A gente pode observar que o espaço é dentro da sala de atividades, ou seja, um lugar da escola que já é conhecido pelas crianças, faz provavelmente parte da rotina diária delas, né? E apesar de ter notado material pedagógico na parede, embaixo do quadro branco, não há um carregamento assim, de informação, não tem muitas informações ao redor, como objetos, cores que se destacam. E aí, assim, eu imagino que, se foi realmente algo pensado no planejamento, pode ser que o intuito seja que as crianças foquem mais o olhar para aquele livro escolhido. Seja justamente por isso um ambiente mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, para ter a participação deles. Por que que eu falo isso? Porque se o espaço tem muitos objetos ou cores vivas, ou movimentos de pessoas ao redor, barulho, dependendo do perfil da turma e da intencionalidade da professora, pode ser negativo ou pode ser positivo. Depende dessa intencionalidade. Se eu tenho um grupo de crianças que se distrai com facilidade e eu preciso para aquela atividade que se concentre um pouquinho mais, eu vou precisar de um espaço mais tranquilo para favorecer esse momento.
Só um exemplo, né? E quando eu falo em espaço tranquilo, não necessariamente vai ser dentro de uma sala. Pode ser embaixo de uma árvore, que é mais fresquinho, que é aconchegante, que é diferente, mas que também é tranquilo. Pode ser na biblioteca da escola, pode ser em outro ambiente que não uma sala, né? Que eles façam as atividades. Mas se eu vou construir uma história continuada, outro exemplo, e planejei que eu e as crianças vamos usar os recursos ao redor. Então, compensa ter esse momento coletivo em um espaço com diferentes objetos, como movimentação de pessoas, por exemplo. O que precisa é que a organização do espaço também tenha a sua intencionalidade pedagógica, que no planejamento, quando a Priscila comentou sobre o planejamento, seja pensado, isso se falando de ambiente escolar, né, de educação infantil. E óbvio que a partir dessa definição, a organização não precisa ser rígida. Pode ter alterações e adaptações no dia a dia, depende da situação. Às vezes acontece uma situação inusitada, que a gente sabe que surge, principalmente na educação infantil. E trazer a opção de escolha do lugar para o grupo de crianças também é muito importante. Isso pode sim estar e deve no planejamento, deve estar previsto dentro das atividades. Ouvir essas crianças, entender o que esse grupo quer, qual que é o perfil desse grupo, as necessidades, como que a gente pode agir, né, intervir, também é muito importante. Tereza, só complementando o que você falou, isso me fez lembrar também alguns momentos que a gente vê assim, às vezes o professor pega um livro para ler, né, na sala, só naquele momento, 5 minutos antes da criança ir embora, aí como diz assim, eu vou ler um livro para vocês, já não tem mais nada para fazer, vou ler um livro para vocês. Aí acaba que a leitura fica pela metade, a criança, né, fica assim, então a gente tem que repensar, às vezes, essas práticas, porque, assim, a leitura, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança e ela merece um carinho todo especial mesmo do educador e evitar, assim, nesse momento, acho que a gente pode trazer mais uma música, né, uma atividade de relaxamento e dar o devido amor e carinho e atenção à leitura compartilhada num planejamento realmente, assim, desde que tenha um tempo apropriado. Você me fez lembrar disso também. Isso. E às Esses vezes momentos assim, acontece. eu tenho 5 minutinhos, vou ler. Tem uma intencionalidade nisso? Tem, passar o tempo, né? Tem essa intencionalidade. Mas eu acho que é isso que você falou, Vanessa. Vamos dar um valor mais especial para esses momentos. Eles podem ser tão ricos, para além do simplesmente passar o tempo, que também tem sua importância, mas a gente pode ir além. E agora, para finalizar, a Ione vai falar um pouquinho com a gente, né, Ione? Sim. Então, a gente viu nesse vídeo, né, iniciamos com a apresentação de uma leitura compartilhada, né, com a professora Priscila Nascimento e a sua turma da educação infantil, nesse tempo, né, que é um tempo ainda de pandemia, mas com muitas riquezas que elas foram destacando aspectos essenciais na prática pedagógica e aspectos que contribuem para o desenvolvimento das crianças. Inicialmente, o professor Herrera trabalhou alguns aspectos, né, da pragmática do objeto, onde ele pontua que esse desenvolvimento de signos e sistemas surge a partir da apresentação de objetos por adultos. Então, desde que nascemos, nós estamos cercados de objetos, né, que são essa construção não natural, né, uma construção extrassomática, e que a gente cria para aprender. Então, nesse sentido, o objeto livro traz a escrita, uma tecnologia construída histórica e culturalmente. O livro evoca, ao mesmo tempo, e nos coloca em meio a tantos outros objetos. E isso enriquece muito, né, o desenvolvimento de signos e sistemas que são percussores no ensino da língua escrita. A gente pode observar alguns aspectos
que a Priscila destacou como um engajamento, né, das crianças e que também da professora, né, ao abrir um espaço de escuta, ao questionar, ao apontar uma imagem, ao dar um exemplo. Então, ela provoca esse engajamento no seu planejamento, nesse momento de leitura compartilhada. E o quanto esse planejamento é importante, né? Amplia as possibilidades nas crianças. A Tereza trouxe para a gente a questão dos tipos, né? A intenção, a idade, a função social que essa leitura provoca em todos que estão em torno desse objeto livro. E também a organização dos espaços como algo muito importante, de acordo com a intencionalidade do planejamento, seja do professor na sala de aula, ou até do familiar, de um cuidador, né, que quer compartilhar desses momentos com seus filhos, com as crianças. A Vanessa trouxe os tipos de livro, que também é importante, né? A gente observar nessa faixa etária que tipo de livro a gente oferece, com que intenção a gente oferece. E essa materialidade, que muitas vezes está distante, né? O quanto é importante o manuseio desse objeto, né? E trazer, e um objeto que traz outros objetos, muito importantes nos nossos estudos, né, nessa perspectiva. E para o processo de literacia, é essencial que a gente tenha um trabalho com essa prática da leitura compartilhada, desse contato com essa tecnologia construída pelo homem, que ensina e que contribui tanto para o desenvolvimento das crianças. E nas escolas de educação infantil, né? Por quê? Porque isso diminui um pouco algumas diferenças que nós encontramos nas crianças. Né? Quando a gente pensa em crianças que têm, só para dar um exemplo, né? Crianças de alta renda, quando chega aos 3 anos, a diferença dela de aprendizado de vocabulário é de 30 milhões de palavras em relação a crianças com uma baixa renda. Então, na escola, um trabalho como esse, ele contribui para ir diminuindo essas diferenças. Por quê? Porque tem-se um enriquecimento do vocabulário, provoca experiências sociais, cognitivas de qualidade nas crianças, e as pesquisas mostram, né, que essas defasagens, algumas delas, a gente pode diminuir, superar na educação infantil. Então, se a gente traz esse trabalho também pensando para que o aluno construa conhecimentos que vão ser preditores para o processo de alfabetização, a gente ganha muito nesse processo. Porque quando a gente vê métodos, linhas que vão falar sobre alfabetização, muitas vezes a gente vê daquele aluno que já tem um conhecimento, né, de letras, de palavras, e muitas vezes, quando a gente vai para uma escola mais distante, que não está no centro, numa escola onde a gente tem essa questão econômica, social e cultural, a gente vê essa diferença muito grande. E no Brasil, a gente encontra muito essas desigualdades que foram realmente enfatizadas com a pandemia. Então, as práticas de educação infantil, elas podem minimizar esses processos. A gente vem numa construção histórica, né, desconstruindo o modelo assistencialista de cuidado, abrindo mais esse leque de possibilidades na educação infantil como um espaço do brincar, né, de aprendizagens, mas ainda há muito a se pensar, né, e saber que possibilitar essas experiências e pensar também em elementos que podem repercutir no ensino fundamental, ele não deixa de lado a infância, o brincar da criança, muito pelo contrário. Garante o direito e o acesso de todas as crianças a entrarem, a interagir, entrar em processos de leitura escrita, promovendo sua autonomia, garantindo, assim, uma maior eficácia no ensino. Mais para frente, né, da alfabetização. A gente não defende aqui alfabetizar na educação infantil, mas pensar que esses elementos, que essas práticas, como o trabalho com o livro, com a leitura compartilhada, pode possibilitar mais acessos a essas crianças que não têm tanto essas experiências com o mundo letrado. Então, as pesquisas, todo o conhecimento relativo à ciência da leitura tem sido essencial
para que muitos países pensem nas políticas públicas em torno da alfabetização. E no Brasil, a gente ainda tem uma certa dificuldade de incorporar esses conhecimentos. Então, sem perder a infância, é possível a gente trabalhar conhecimentos preditores já na educação infantil, de modo que as crianças possam acessar mais facilmente o mundo da leitura e da escrita, sem perder a infância. É isso aí. Então tá, pessoal, a gente espera vocês para nosso encontro ao vivo, para a gente conversar ainda mais, né? E a gente poder fazer essa troca no dia 30, quinta-feira, às 19 horas. Tá bom? Esperamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.